Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino. E na aula de hoje, gente, nós vamos falar sobre algo bem bacana, tá? Que é o texto dramático, né? O que é o texto dramático, né, professor? O texto dramático é aquele texto que a gente vai utilizar para criar aí a nossa peça teatral, né? Mas ele tem algumas peculiaridades, tá? Para ser criado, e aí a gente vai também observar quais são elas. Para começar a aula, pegue seu lápis e caderno para fazer algumas notações, tá? E aí, tirar também essas dúvidas com o seu professor, tá bom, meus amigos? Então, vamos lá. Olha só, gente, o texto dramático, tá, privilegia a dinâmica do conflito, beleza? Então, tentando a ele representar as ações e reações humanas pela tragédia, pela comédia e pelo drama, que são aí tipos, tá, de teatros, né? Então, vamos utilizar os primários aí. A gente sabe que existem vários tipos de texto, né? Tipos de teatro. E a gente vai utilizar aí esses primários, que é a tragédia, né? A comédia e o drama, propriamente dito, né? Graças a presenças aí sempre de quem? Dos personagens, beleza? Então, a gente já começa a entender que são alguns dos primeiros tipos aí dos textos, né? Que a gente vai utilizar. O texto dramático serve com frequência, tá? O teatro, que tem como objetivo específico a representação e o espetáculo, né? A gente vai fazer aí a representação daquelas situações e aí o espetáculo em si, que é o espetáculo teatral. Por isso, o texto teatral obriga a concentração dos elementos essenciais do texto dramático em linhas de força que garantam um ritmo vivo e uma progressão capaz de prender a atenção do espectador, beleza? Então, ele trabalha essas questões dentro, né, do texto para que os personagens possam passar essas situações aí, prendendo também a atenção do público, né? O teatro permite uma comunicação específica entre autor, né, a pessoa que cria o texto, ou o dramaturgo, né, ator, a pessoa que está representando aí o que está escrito através de ações, e o público, né, as pessoas que observam aquilo que está acontecendo naquele momento ali, né, entre as personagens da obra, né? Entre o palco e a plateia, certo? O conflito ou drama oferece-se à contemplação do espectador, né? Aquela pessoa que está observando a cena de fora, a plateia, né? Então ela observa aí o conflito, né, que está acontecendo aí dentro daquela peça teatral. Tranquilo? O texto dramático, tá? Onde predomina a função apelativa da linguagem, ao exprimir o mundo exterior e objetivo, recorre em geral à enunciação da segunda pessoa, certo? Utiliza um discurso múltiplo e complexo, né? Com os respectivos signos linguísticos, mas também com signos paralinguísticos, né? Entoação, voz, expressão corporal, né? Sempre vai acontecer aí. E a voz também é muito importante, né? Elementos de caracterização dos atores, né? Então vão haver aí tanto pinturas, maquiagem, quanto figurinos, né? Utensílios também, certo? Ou mesmo elementos que se encontram fora do ator, né? Como o espaço cênico, aquilo que ele vai utilizar, os efeitos sonoros, né? Os efeitos de luz, né? Então sempre também vão acontecer esses efeitos aí para enfatizar, né, as ações daquele personagem ou personagens, né? Categoria do texto dramático, tá? São categorias do texto dramático. Ação, né?
com a sucessão e encadeamento de acontecimentos que podem conduzir, tá, a um desenlace, né? Então sempre haverá uma ação, né, ou várias ações dentro aí do texto dramático, né? Aquilo que deve acontecer dentro do texto. As personagens, né, que são aí os agentes que participam aí desta ação, né? E o espaço, né, que corresponde ao lugar, ambiente, meio social, cultura, onde se desenrola a ação, onde acontece aí a cena, né? É importante destacar que pode ser em vários locais, né? O texto ele pode dizer onde está acontecendo aquela ação, né? Se é na cidade, se é no campo, se é na escola, se é na sua comunidade, naquele bairro, né? O próprio texto ele fala, né, o ambiente. E o tempo, né, que dá conta do momento do desenrolar da ação, né? E o tempo ele serve tanto como fator predominante para aquela questão de tempo de ambiente, né? Qual o tempo em ano, qual o momento que está acontecendo, e tempo de execução também, tá? Tempo de ação, né, que vai acontecer, tá? Então existe essas formas aí. E a estrutura, tá, da ação pode ser interna ou externa. O que isso quer dizer? A primeira dá-nos os momentos, né, determinantes e divide-se em exposição, tá? Apresentação de personagens interna, tá, gente? E dos antecedentes da ação, conflito, né? Conjunto de peripécias, de acontecimentos que fazem impulsionar a ação, conduzindo ao seu ponto culminante ao clímax, né? E desenlace, desfecho da ação dramática. E a segunda, né? A estrutura externa, apresenta a divisão em atos, divisão do texto dramático, que corresponde à mudança de cenário. As cenas também, né? Os quadros, divisão de atos, que corresponde à entrada ou saída de um ou mais personagens, tá? Então aí é a estrutura interna e externa. Tranquilo? Muito bem. As personagens na antiguidade grega usavam máscaras para permitir a diferenciação de papéis, né? E distinguir a personagem da pessoa do ator, né? Então antes eles utilizavam aí essas imagens, né? Essas máscaras, certo? Para diferenciar quem era quem, né? Para ser mais fácil. Hoje, com o estudo sistemático do teatro, a gente sabe que a gente precisa de uma observação, né? A plateia vai observando para saber quem é quem ali dentro daquela ação, né? Podem distinguir-se quanto ao relevo ou papel desempenhado, né? Como principais ou protagonistas exercem uma função relevante com a ação a decorrer da sua volta, né? Secundárias, tá? Participam na ação sem um papel decisivo, né? Os personagens secundários, beleza? E os figurantes, né? Que não intervêm diretamente na ação, servindo apenas para funções decorativas, né? Aquelas pessoas que estão ali para fazer volume, né? E também destacar um ambiente específico. Às vezes o figurante, o texto ele diz, olha, a cena se passa numa escola, então os figurantes devem ser o quê? Estudantes, né? Para que enfatizem ali aquele ambiente. Podem também ser individuais ou singulares e coletivos, tá? Então acontece bastante aí o aparecimento desse tipo de personagem dentro do texto, beleza? Quanto à composição, tá, ou concepção e formulação, as personagens definem-se como modeladas, isso mesmo, ou redondas, com capacidade de alterarem o comportamento ao longo da ação, certo? São essas, modelada ou redonda. Aí nós temos as planas, tá? Sem alteração do comportamento ao longo da ação, nem evolução psicológica. Ela permanece, tá? Da mesma forma, não? Sem alteração. E tipos, né? Representante de um grupo profissional ou social, tá? Então esses são aí os tipos, tá? De composição do personagem, tranquilo?
Em relação aos processos de caracterização, esta pode, tá? Os processos pode ser direta, né? Por autocaracterização da pessoa, né? Do personagem, através das palavras da própria personagem. E heterocaracterização, isso mesmo. Heterocaracterização, olha só. Através, tá? Dos elementos fornecidos por outra pessoa ou pelo dramaturgo através das didascálias ou indiretas, beleza? Então, assim, o próprio texto ele vai dizer como que aquele personagem é, né? Que é a heterocaracterização, tranquilo? Ou a pessoa ela vai ler o texto e vai autocaracterizar aquele personagem, ou seja, ela vai utilizar conhecimentos dela para caracterizar o personagem, tranquilo? E as indiretas, tá? É deduzida a partir das atitudes, dos gestos, dos comportamentos e dos sentimentos da personagem, né? Ou a partir dos símbolos que as acompanham, né? Os símbolos que acompanham aquele personagem, tá? E aí o ator ele vai conceber aquele personagem através dessas informações, tranquilo? Então, a direta e a indireta, né? Beleza? Muito bem. O espaço, tá? Distingue-se o cênico, lugar onde se movem as personagens e que recria o ambiente possível do desenrolar da ação dramática, tá? Graças à luz e ao som. Então, o espaço cênico é aquele espaço que está acontecendo ali, tá? A cena, né? O espaço de representação, o palco, lugar onde decorre aí o espetáculo teatral. O espaço representado, né? Ambiente recriado pelos atores interligado à ação e ao espaço cênico. E o espaço alúdido, lugares referenciados diretamente, né? Diferentes dos personagens, tá? Então, são esses os tipos de espaços que acontecem também dentro do texto, certo? Que o ator ele vai, né, entender como que o dramaturgo está falando aquele lugar ali. Às vezes ele não aparece diretamente, né? Mas às vezes ele aparece, ó, está acontecendo aqui neste lugar, né? E aí eles utilizam esse ambiente, tranquilo? E aí nós temos o tempo, né? Que convém separar aí o tempo de representação, certo? Curto e necessário para a representação do conflito, para o desenrolar do acontecimento aí, do desenlace, né? Do tempo representado, certo? Corresponde ao tempo da ação ou à época, né? Retratada e recriada pelos atores, certo? Então aí nós temos esses dois tempos, né? Tempo de representação e o tempo aí de época, né? Que também ocorre. Na imagem a gente consegue identificar aí esses dois tempos, né? O tempo de época aí, um do outro. Veja que são épocas diferentes. Tranquilo? Muito bem. Então, para finalizar a nossa aula de hoje sobre o texto, nós vamos fazer a seguinte atividade. Olha só. Quais são as categorias do texto dramático de acordo com o texto? Muito bem, você vai olhar aí a aula, né? E aí você vai responder quais são as categorias do texto dramático, de acordo com o texto da aula de hoje. Tranquilo? Muito bem, escreva no seu caderno e aí depois você vai mostrar para o seu professor. Por hoje é só, não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula. Até mais.